trabalho com treinamentos, assim, em várias áreas de desenvolvimento, sou formada em ciências sociais, mas eu não tenho, é novo para mim o tema. Conversando com a Débora, alguns assuntos, assim, ela me falou e eu fiquei curiosa, de uma perspectiva muito positiva, né? Fiquei curiosa, querendo conhecer um pouco mais, e ela falou que quando tivesse aula aberta, ela me falaria, e aí no dia seguinte, que eu hoje tinha, acho que a gente conversou na segunda, não sei, domingo, segunda, e aí eu já me organizei aqui para estar com vocês. Então, eu chego com a cabeça muito aberta, assim, para o que há de vir, muito tranquila também. Ah, que bom, Marla, seja bem-vinda, então. Se a minha voz ficar travando muito, se eu ver que o vídeo está travando muito, eu fecho a minha câmera, porque o mais importante é a gente se escutar, e aí depois eu ligo, e aí a gente vai manuseando. Carla, é Oi, bom oi, te ver oi, por aqui. gente. Boa noite. Desculpa o atraso. Perdi a hora. Não, bem tranquilo, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, Sobun Fussomé, né, ela não é uma pensadora tão fácil de ler, tão fácil de compreender, mas ela é muito fácil de nos atravessar. Quando eu digo que a Sobun Fussomé ela não é fácil de ler, é porque quando a gente vai ler O Espírito da Intimidade, que é uma das obras que a gente veio lendo alguns capítulos, como A Canção do Espírito, O Abraço da Comunidade, a gente sentiu, né, de que a Sobun Fussomé, ela é uma filósofa que tem uma escrita fluida, mas o que ela traz dentro dessa escrita, os ensinamentos que ela traz, essas maneiras que ela traz sobre se relacionar, sobre ver o mundo, sobre produzir conhecimento, sobre compreender o seu lugar no mundo, é muito profundo. É muito profundo. E parece que, em alguma medida, nós, ocidentalizados, temos dificuldades de compreender alguns conceitos, como, por exemplo, espiritualidade, né? A gente tem a dificuldade de distanciar espiritualidade de religiosidade. A gente fez várias conexões, conforme a gente foi percorrendo as aulas, e uma das coisas que ficou para mim de Sobun Fussomé é o ensinamento de que, muitas das vezes, quando a gente desconhece, ó, a Cleia está entrando, quando a gente desconhece, boa noite, Cleia, seja bem-vinda. Então, continuando, quando a gente desconhece o nosso propósito, o nosso valor, o nosso lugar na comunidade, os nossos dons, isso tem um efeito sobre a nossa vida e sobre como a gente vai se relacionar de forma muito profunda. Porque quando eu desconheço o meu propósito, quando eu desconheço o meu valor, quando eu desconheço o meu dom, né, que é a narrativa que a Sobun Fussomé traz no espírito da intimidade, eu vou projetar no outro as minhas fraquezas, as minhas debilidades. E quando a gente vai perceber o nosso cenário na diáspora, no Brasil, a gente coloca para o outro as nossas fraquezas, as nossas projeções. Né? A gente projeta no outro aquilo que a gente deseja, ou aquilo que a gente idealiza, aquilo que a gente fantasia. E isso é importante porque essa discussão que a Sobun Fussomé nos traz tira esse véu da nossa frente. Abre um novo olhar sobre a maneira como a gente vai ver o mundo, sobre como a gente vai acordar no dia seguinte, sobre como a gente vai lidar com os problemas da nossa vida. Por exemplo, em diversas vezes, e aí eu vou fechar aqui minha câmera porque eu quero explanar o slide, tá? Que são slides das nossas aulas sobre o que a gente já trabalhou, tá? Quando... Cadê? Aqui.
Quando a gente está falando, pessoal, sobre essas resoluções de conflitos, das nossas relações, da maneira como a gente se relaciona em comunidade, como a gente constrói comunidade, existe uma esfera que a gente já vem falando bastante, que é essa intimidade, que é essa espiritualidade. Para os povos africanos, para os povos tradicionais, para os povos de terreiro, para os povos quilombolas, para os povos indígenas, a espiritualidade ela é algo genuína, ela é algo que emerge da vivência, emerge das relações. E quando a gente entende isso, a gente entende que definir espiritualidade é um papel muito difícil. E se torna um papel muito difícil, assim como a gente vai definir o que seja filosofia africana. Sim, Vini, essas artes a gente já tinha visualizado nas aulas anteriores. E quando a gente vai definir, pessoal, o que é a filosofia africana, a gente começa a desmembrar coisas e a gente entende que, olha, não existe uma unidade filosófica africana. Existe uma pluriversalidade, existe uma pluralidade. E assim a gente vai olhar para os povos dagaras. A espiritualidade, ela está na terra, na água, no ar, na natureza, nas relações, no casamento, nos conflitos, na tristeza, na alegria. Essa espiritualidade é o que move o nosso propósito, é o que move a nossa vida. E quando a gente entende essa noção de propósito que a Sobun Fossomé está nos dizendo, que está ligada com essa intimidade, que é a partir da construção dos relacionamentos, e aqui, quando eu falo dos relacionamentos, é do relacionamento interpessoal, do relacionamento com um familiar, com um amigo, com um irmão, com uma irmã. Boa noite, Thiago. Então, pessoal, esses conceitos que a Sobun Fossomé está nos trazendo são ferramentas que a gente pode utilizar para a nossa vida prática. E aí entra uma narrativa extremamente importante da filosofia africana, que é como nós vamos utilizar desses saberes que são produzidos no continente, mas que também estão nas nossas experiências e que também podem fazer parte das nossas releituras. Quando a gente, por exemplo, está triste, quando a gente está frustrado, a gente não fica com aquela pressão no peito, a gente não fica com aquela sensação de sufocamento, não fica? Quando a gente está brigado com um familiar, ou com o nosso companheiro, com a nossa companheira, com o nosso melhor amigo, a gente sente, né? O nosso corpo parece que enrijece. E não é à toa que esse corpo enrijece. Esse corpo enrijece, essa sensação de sufocamento acontece, porque o papel dessa intimidade é justamente educar esse corpo para a resolução do conflito. E a resolução do conflito se dá pela palavra. Quando eu falo o que eu estou sentindo, quando eu falo o que eu desejo, quando eu coloco para fora a partir de expressões, e não precisa ser nem a partir da oralidade, isso é mais interessante da filosofia africana. Né? A gente muito fala de oralidade dentro dos saberes africanos e tradicionais, mas o gesto também. O gesto, o abraço, o toque. E aí tem um conceito muito importante no pensamento de Sobun Fossomé, muito importante, que é essa intimidade. Essa intimidade é quando eu estou compartilhando também a minha fraqueza com a minha comunidade. É quando eu demonstro a minha fraqueza, quando eu demonstro a minha debilidade, é que a minha comunidade, a minha rede de apoio, vai me auxiliar a lidar com essa fraqueza. E ter os pontos fracos, pessoal, isso não é fragilidade. Afinal de contas, né, a fragilidade, o Ocidente nos ensinou de que é algo que nós não podemos demonstrar. A mulher africana, ela não pode ser frágil, ela tem que ser forte. E assim perpassa sobre a narrativa das mulheres afrodiaspóricas, né, das mulheres negras. Então, eu quero que agora, depois de um pouco dessa explanação, eu quero que os alunos também
comentem o que ficou de Sobum Fusomé para vocês. Mari? Eu sou suspeita para falar, né? Porque A Sobum Fusomé te atravessou a ponto de te emocionar, né, Mari? para quem está, né, os convidados, toda aula eu choro. Mas toda aula. Não, hoje me segurarei. Porque é tão bonito assim, né? O contato do que a gente foi perdendo da relação com a natureza. E também essa proposta do Igor de ser uma turma pequena, da gente acaba, né, se expondo, porque é isso, né? Você também fala da gente, falar da minha perspectiva branca, falar de saberes que a gente não tem acesso na academia, não tenho. Eu sou acadêmica, sou professora também. E você não tem acesso a isso. Então, a primeira razão de eu buscar o curso, o primeiro que a gente discutiu, ao Amilcar Cabral, é ter acesso a esses saberes que chegam pouco à universidade e que são tão importantes. Então, essa autora, essa filósofa, essa pensadora, ela acaba sendo um pouco catártico, terapêutico. Eu até, Igor, eu dou aula num curso sobre questão socioambiental, e eu nem te falei, segunda-feira, Igor, eu falei sobre Somé, eu falei da sua aula, porque essa relação com a natureza, com a aldeia, com a comunidade num sentido mais amplo, a gente foi perdendo no Ocidente, né? A gente foi perdendo como país colonizado. E resgatar esse contato com a natureza, entender a importância da infância, né? Como essa relação com a intimidade, né? Que a nossa relação, ainda mais com as mídias sociais, ela está muito na intimidade amorosa, afetiva. Uhum. E a intimidade nos outros espaços, né? Eu acho que ela pelo menos para mim, essa intimidade no sentido da gente também ser fragilizado, também da gente entender nossos limites, e isso é profundamente rico. E isso nos conecta porque na fragilidade que a gente conecta com a espiritualidade, eu pelo menos estou vivendo isso, né? Claro que tem gente que tem essa relação com o espiritual muito, muito presente, né? Por exemplo, quem vem de famílias de religião, tanto pentecostal, católica, matriz africana, mas no meu caso não. Então a gente acaba recorrendo à espiritualidade em momentos de fragilidade, e é difícil ser frágil, ser mulher é difícil, ser mãe é difícil, né? A gente tem que estar sempre muito, muito firme. E eu acho que ela resgatou isso em mim. Tudo bem estar frágil, tudo bem não estar tudo bem. Isso é extremamente importante para você se abrir, se reconectar. E eu venho morar aqui no interior do Rio, essa relação com a natureza é muito diferente, né? Já falei aqui, que é uma coisa que ela fala. De você olhar os elementos da água, a água te relaxa, né? Quantas vezes a gente, às vezes, dá uma caminhada, dá um mergulho, dá um passeio e a gente volta bastante renovado. E essa relação com a natureza que os povos indígenas têm, originários, os africanos também, a gente acho que foi perdendo um pouco. Então, acho que a minha grande contribuição tudo bem estar frágil, tudo bem se reconectar, é importante essa reconexão consigo, com seu íntimo, com a sua comunidade, com seus amigos. Eu acho que esse é o grande ensinamento dela. Sim. Obrigado, Mariana. Antes de passar para outra pessoa, eu queria fazer um comentário muito importante, assim, porque a Mariana me lembrou de algo que a Sobum Fusomé nos traz. Eu vou fechar minha câmera que está dando delay. De algo que a Sobum Fusomé nos traz, que é importante, que inclusive a gente discutiu na última aula, que é como se constrói de fato uma comunidade com valores africanos ou afro-referenciados. Porque uma comunidade não é somente constituída por pessoas. Uma comunidade ela é constituída por propósitos, por alinhamentos, por generosidade, por responsabilidade. Então, comunidade pressupõe uma ética de cuidado. E quando a gente entende que comunidade... Ficou bonita essa frase, né? Só veja a reação da Mariana.
Quando a gente entende isso, Agora gente, as tem um dia nossas que a aulas elas Dani, são a Dani uma vez, Mar, ela falou um negócio tão bonito que eu falei, gente, vamos resgatar, porque a gente tem que botar isso em algum lugar, porque eu não me lembro o que mas a gente escreveu, né? Comunidade pressupõe uma ética de cuidado. Vou até anotar, cara. Anota, Tu para que eu vou deixar no meu anota, na minha Mariana. dissertação. Anota, que eu já ia falar que Mariana anotou. Ai. Porque é isso. Isso que a gente vem construindo aqui, essa turma em específico de filosofia africana, que começou como filosofia africana no terreiro, e a gente entendeu que se expandiu para algo muito maior, para algo bem mais expansivo, para algo bem mais dinâmico. Isso é comunidade. Porque a gente criou um vínculo tão profundo que é o momento onde a gente se emociona, onde a gente toca na ferida, onde a gente se cura, onde a gente fala das nossas potencialidades. A Mariana, inclusive, ela tem ministrado cursos extremamente importantes, que foi fruto desse reconhecimento do dom dela. E isso também, pessoal, é muito importante, porque essa aula de hoje, ela é uma canção do Espírito, ela é um chamado, ela é uma convocação para vocês entenderem que vocês precisam tirar do papel o desejo de vocês. Vocês precisam tirar somente da cabeça de vocês o desejo, o sonho, e fazer com o que se tem. Eu, quando eu comecei a dar aulas online, eu não tinha muitos recursos. E eu tinha 2 alunos. Hoje, eu tenho 3 turmas de filosofia africana. E todas elas são cheias. Só que isso não é da noite para o dia, né? Tu tem que encantar, tu tem que criar vínculo, tu tem que propor coisas também que vá acolher essas pessoas. E aí, isso é interessante porque vocês me fizeram professor. Vocês me fazem professor, vocês constroem essa turma, vocês constroem esses pensamentos que a gente vem se debruçando a pensar. Isso é filosofia africana. Filosofia africana não é pensar em conceitos, não é elaborar conceitos, não é pensar na morte da bezerra. Não. Filosofia africana é reconhecer, se reconhecer dentro desse processo. É se reconhecer dentro dessa aula. É entender que essa aula está me trazendo convocações. Pô, eu tenho desejo de fazer um curso ou de ministrar um curso. E aquilo que o Igor falou me tocou. Aquilo que a Mariana falou me tocou. E se te tocou, é a espiritualidade. Se te atravessou, é a filosofia emergindo da tua vivência, do teu desejo. Filosofia, é muito importante isso, né? A filosofia, ela não é reflexão, questionamento aleatório, não. A filosofia, ela surge do desejo, ela surge do espanto. Se não tem o desejo, se não tem o espanto, não tem filosofia. Não tem questionamento, não tem reflexão, não tem propósito. E é muito importante porque a Sobun Fossomé, ela não tem uma formação em filosofia. Ela é uma mulher africana tradicional, mas que ela vem falando sobre ensinamentos e maneiras de se relacionar a partir da comunidade da Gara, que é uma comunidade do continente africano ocidental de Burkina Faso, do norte de Burkina Faso. Então, essa filosofia que a gente fala, que é a filosofia da Gara, ela é uma filosofia que nos aproxima do nosso propósito, que se aproxima do nosso futuro, que faz com que a gente se aproxime da nossa comunidade, faz com que a gente crie laços, crie comunidades, e até o ponto de chegar numa grande aldeia. Porque comunidade e aldeia, dentro da filosofia da Gara, a Sobun Fossomé, ela nos ensina que são coisas distintas. A gente pode ter diversas comunidades. Aqui, essa turma, ela é uma comunidade. A aula de dança que eu faço parte, ela é uma comunidade. Desde que nós compartilhamos propósitos. Desde que haja respeito e generosidade.
Então, percebam, nem tudo é comunidade, mas tudo pode vir a ser comunidade. Entende? Então, isso é importante porque tem espaços que a gente tá e tá ali porque, né, é uma decisão que a gente teve, mas não necessariamente é a nossa comunidade. Não é o nosso momento não é o nosso espaço de aquilombamento, né, como a gente fala a partir de outros pensadores. Não é. Mas é aquele momento que a gente precisa estar ali. Assim é na faculdade. Eu tive que estar imerso na academia, mas não era a minha comunidade. Hoje eu tenho a minha comunidade e são vocês. Vocês são a minha comunidade porque vocês fortalecem o meu propósito. Vocês fortalecem o meu dom. Tá, daí eu já estou puxando saco para vocês. Para vocês agora. Quem é que vai falar o que ficou aí de Sobun Fusomé? E os alunos aí, a galera que chegou nova, pode falar também sobre o que está achando, o que está sentindo, o que está pensando aí. Vinícius? Oi, só um momento. Vinícius, você é o que mais fala, que depois de mim. Deixa a Você Carla estava aí, prestando deixa a atenção, você Carla, estava que ela prestando é atenção. sintética. O Igor vai viajar. Vamos lá, Vinícius, aguardando a sua fala. Ah, gente, é porque assim, a impressão que eu tenho é assim, que o Igor, a Mariana, eles já falaram tudo, né? Esse senso de comunidade que fortalece a gente. E no meu caso, né, eu tenho colocado muito em prática no dia a dia, porque pode parecer que é profético, alguma coisa assim, mas conforme as aulas vão avançando, as coisas vão acontecendo e muito daqui eu estou colocando em prática no dia a dia, porque essa coisa do senso de comunidade, né, que a gente aprende com a Somé, né, inclusive na forma da gente lidar com as pessoas, né, assim, tem me atravessado muito, entendeu? De já não ir tão direto, entendeu? De você analisar assim as possibilidades, né? Porque você aprende a entender melhor o outro, né? Quando, assim, o que aconteceu, o que está acontecendo para a pessoa agir dessa forma, entendeu? Então, assim, e, e é uma coisa assim, até que a Mariana também falou, né? Que eu também percebo dessa forma, né? Esse conhecimento, sabe? Como assim, não nos é passado, né? Assim, o que vemos de filosofia é uma coisa ocidentalizada, né? E até isso estão tirando, né? Porque nós não temos mais aula de filosofia, de moral e cívica. Até outra matéria também, moral e cívica, era mais no ensino fundamental, né? No ensino médio tinha outro nome que eu esqueci o nome agora. Sociologia, nós não temos. Então, assim, a gente tem perdido muito disso, né? E aí você entra em rede social, você vê gente se agredindo do nada e à toa, né? E o mundo sente falta disso, né? Mas assim, de uma forma latente. Então esse espaço, Igor, que você abriu, assim, é muito importante, sabe? Por isso que quando eu falo isso tem que ser propagado, porque principalmente para os nossos, né? Porque a população pobre, preta no Brasil é a que mais sofre, né, com problema psicológico por conta desse modelo de sociedade que nós vivemos, né? Por isso que esse espaço, assim, Sim. para mim, todas essas aulas, digo, tem esse teor terapêutico, acaba sendo até um problema para mim, porque eu acabo trazendo muito da minha vivência para entender o que todos os discursos, assim, tanto Fanon, quanto a Somé, quanto a Lélia Gonzalez, entendeu? Eu acabo trazendo, assim, porque você passa a entender o que cerca a gente, né, como afro-brasileiro, como afrodescendente, como afro-latino, né? Então é isso, sabe? Eu tenho que agradecer, eu agradeço mesmo sempre por estar nesse espaço, entendeu? Até desculpa se às vezes eu pareço chato, porque eu acho que tudo que o Igor faz eu acho legal e acho mesmo, entendeu? Mas é isso mesmo, sabe? É isso que eu tenho para dizer. Obrigado, Vinícius. Mas tem coisas que ainda faltam, né? O Vini falou, parece que a gente já falou tudo. E a gente te adora, Vinícius. Parece que a gente já falou tudo, mas tem mais coisas, né? A gente está falando do espírito da intimidade, mas a gente esqueceu de que a gente lê um livro
que é um livro de 99, que é Acolhendo o Espírito, Recebendo o Espírito, né? Que é um livro que não tem tradução para o português, e a gente se aventurou aí a trabalhar esse livro nas últimas 2 aulas, que nos fala sobre a celebração, nos fala sobre o ato de celebrar, sobre a festividade, celebrar as crianças, celebrar a comunidade, né? Quando o Vinícius fala, inclusive, sobre essa situação das crianças e dos jovens negros no Brasil, embora sejam cenários distintos, é algo importante porque nos chama a atenção sobre um caminho também que é importante de reconfiguração dessa população aqui, né? Quando a gente vai perceber, por exemplo, os jovens aprendizes sendo explorados, sendo subordinados a um cenário de trabalho extremamente exploratório, desumanizador, isso nos aponta como é promovido uma contra-espiritualidade, uma contra-intimidade. Como isso desvincula essa pessoa, esse jovem, essa criança, de uma vitalidade. Então, aqui, é claro, a gente vem fazendo também uma releitura da Sobun Fussomé para o nosso cenário, e isso é fantástico. Isso é fantástico. O Iago ainda está aqui? Não sei. Deixa eu ver. Não, tá. O Iago, ele é jovem aprendiz, ele tem 16 ou 17 anos. Isso, 16 ou 17 anos, ele é jovem aprendiz. Eu ia pedir para ele falar um pouquinho sobre essa experiência dele. Mas como ele já foi, eu acho que é importante a gente seguir a discussão pensando sobre essa noção filosófica de celebração enquanto um rito de fortalecimento tanto de nós quanto dessa noção de comunidade, que é uma noção expansiva e que fortalece todo uma comunidade macro, que seria a aldeia, né? A gente viu que a celebração, celebrar a criança, celebrar a comunidade, dentro da comunidade tradicional da Gara, é algo importante, inclusive, para as resoluções de conflitos, para alinhamento de propósito, para fortalecimento dos vínculos. E aí tem algo muito importante, muito interessante, que eu sempre trago nas aulas, que é como a gente que vem de família preta ou família interracial, como a gente festeja. A gente festeja a morte, a gente festeja a vida, a gente festeja quando está alegre. E se a gente for parar para perceber dentro dos nossos contextos familiares, celebrar é um valor. Celebrar a vida acaba sendo, inclusive, um valor civilizatório. E quando a gente está falando sobre esse valor civilizatório que é a celebração, a gente começa a pensar que a filosofia já não é mais esse lugar do intelecto, de pensar, mas sim de celebrar. Celebrar a vida é produzir filosofia, né? A minha mãe acabou de entrar, inclusive, agora, e a minha mãe, ela tem uma característica muito particular dela, que é a gargalhada, né? O riso. E essa gargalhada dela, esse riso dela, também acaba sendo uma tecnologia de fortalecimento da espiritualidade, de fortalecimento de vínculo, de fortalecimento de propósito, de se fortalecer dentro de um território que é um território que dizima o propósito das mulheres negras, dos homens negros, das crianças negras. E aqui não é só a gargalhada, né? O aspecto da minha mãe que eu falo muito é a gargalhada. Mas, por exemplo, o meu, eu vejo que é a ironia. Eu sou muito irônico, a ponto de que as pessoas já não sabem mais quando eu estou falando sério ou quando eu estou brincando ou quando eu estou ironizando. Isso, num certo ponto, também é uma tecnologia para quem vem de terreiro, né? E aí a Maria pode falar muito bem, né? Para quem vem de terreiro, tem alguns valores que perpassam, inclusive, sobre a orixalidade. Embora os povos da Garas não são iorubás, né?
é algo importante de a gente denominar, os povos dagaras, eles passam uma noção de que eu sou a partir do elemento que me constitui enquanto sujeito. Se eu sou o sujeito água, e aí eu vou passar para a Maria, se eu sou o sujeito água, o meu propósito parte de Ofum. Isso na minha releitura, tá? Mas para os povos dagaras não tem Oxum. O Oxum é Ixexá. Mas na minha releitura, eu venho da água, o meu elemento é água. Né? Eu sou filho de Oxum. Então, eu tenho o meu propósito aí a partir de alguns valores, de algumas demandas, de algumas debilidades, de algumas forças. Maria, queres falar sobre? Sim, a gente já chegou num ponto onde, assim, eu estou ouvindo as colegas, né, e realmente, Igor, assim, a gente tem o nosso jeito de... A gente tem o nosso propósito, né, que como, eu vou te dizer assim, a espiritualidade e a comunidade num todo, né, depende se, assim, se nós fizermos uma festa, vamos botar assim, uma festa entre familiar, né, um aniversário de um amigo, nós estamos o quê? Em comunidade, né, então, o elemento como eu, tá, eu tenho o meu jeito de ser, eu sou muito, de falar muito, falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né, e como eu digo assim, então, como eu sou filha de Iemanjá mesmo, então a gente já vai falando, né, e eu estou para dizer assim que hoje a gente não vê aquela coisa, como vou explicar aqui para vocês, uma coisa que a gente também vê muito, hoje não se vê tanto, mas eu em criança via muito, né, eram os beduínos, que é o povo cigano, né, que também, eles andam sempre em comunidade, eles vivem entre eles, né, então falar sobre racionalidade, falando de tudo um pouco, né, hoje a gente não vê mais esse povo, né, a gente vê muito, né, o povo cigano, quem trabalha com o povo cigano, né, nos terreiros, mas fora disso, existe essa comunidade, né, então tudo aquilo que envolve questões sociais, questão sobre o negro, o racismo, os índios, aqui perto de casa, perto da rodoviária aqui mesmo, sempre vem os índios da Venezuela, então eles têm um tempo para vir. Então, como eu te digo, falar, assim, como eu estou entrando agora na aula, então estou ouvindo vocês falando e comunicando assim, sabe, eu ouvi questões muito interessantes, sabe, eu sou uma pessoa que brinco, dou risada, sou muito alegre, né, e muito debochada também, né, muito debochada também, né? Mas a gente vê assim, o que me fez vir para o pessoal que eu estou chegando agora, que eu estou conhecendo agora essa nova turma, né, é uma coisa de, como eu comentei, falar sobre filosofia, é algo novo para mim, né, mas assim, onde a gente envolve questões que tu levantou e essa oportunidade que tu está botando, até que você lembrou um fato, que agora o Vinícius falou, um fato que está sendo muito comentado, principalmente nas redes sociais, uma professora que está falando para uma criança, né, sobre a cultura negra, sobre a africanidade, sobre a nossa religião, né, e o pai que é militar, enfim. Então, é uma questão assim, olha só, a agressão que levou uma professora levar a cultura, né, falando sobre o negro, sobre o racismo, sobre a africanidade, e estava causando isso a maior polêmica. Então, acho que esse espaço, Igor, que tu abriu, isso é muito importante, sabe, porque isso não é falado, isso não é como teve, eu acho que a gente deveria, sim, falar muito mais,
E tenho certeza que as tuas aulas daqui para frente vão se expandir muito mais, porque tu traz algo importante, algo que deve ser falado, e é um conhecimento para a gente, sabe? Porque, como eu coloco, como eu sempre digo assim, a gente está todos os dias aprendendo, e a gente aprende até com uma criança, né? Exatamente. A Axé. gente aprende até com uma criança. E isso é muito importante que tu está falando, a gente aprende com uma criança, porque isso parte também dessa narrativa filosófica que a Sobun Fossomé está nos trazendo. No livro Espírito da Intimidade, ela fala como é importante a comunidade para construir e educar uma criança. Na minha dissertação de mestrado, eu falo como é importante a criança para construir e educar a comunidade. Eu faço o inverso. Não deslegitimando o que a Sobun Fossomé traz, muito pelo contrário, eu estou pensando junto com ela o papel da criança na comunidade, na produção da filosofia, na produção de um futuro e principalmente na gestação desses conhecimentos aqui que a gente está colocando e que a criança coloca a partir da sua vivência. E aí tem algo importante que entra no que a Sobun Fossomé está nos falando. Celebrar a criança é celebrar o novo, é celebrar o recomeço, é celebrar um novo propósito que está chegando naquela comunidade. Quando uma criança nasce, né, e isso é uma narrativa filosófica que a Sobun Fossomé nos traz, que inclusive na última aula a gente fez relações com o processo iniciático do terreiro. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A gente dá um nome para essa criança. Essa criança, ela existe antes desse nome? Vocês não precisam responder, mas eu acho que é importante a gente pensar. Quando a gente dá nome a essa criança, esse propósito, ele se reafirma. Por exemplo, eu sou Igor. Meu nome, que minha mãe me deu, a Flávia Solange dos Santos aqui, que está aqui, me deu Igor, como a minha mãe gosta de nome composto, é Igor Luan. Igor é um nome cigano. E eu sou da rua. Eu sou da rua, eu amo viajar. Mas ao mesmo tempo que eu sou da rua e que eu amo viajar, eu tenho o meu ponto de retorno. Eu tenho a minha comunidade. Isso é algo importante porque todo mundo acha que o povo cigano é um povo que não tem comunidade, que vive em comunidade, mas não tem, que é um povo que é andarilho, né? A gente costuma falar. Mas a gente precisa entender que o povo cigano, ele traz uma filosofia que dialoga muito com essa filosofia da Gara, que é sobre a capacidade da dinâmica que se tem do território. Então, não é que o povo cigano é um povo sem ponto fixo. Não. Mas é um povo que compreende que o seu propósito é dinâmico, é um movimento. E aí, por isso que a dança cigana, por exemplo, ela é leve, né? Ela utiliza muito as mãos, ela utiliza muito do som, da sensação, do cheiro. E isso é filosofia africana. Isso é filosofia. E aí é uma discussão que eu queria caminhar já para o final da nossa aula e a gente fazer os encerramentos, que é a filosofia, ela também está nas sensações. A filosofia, ela também está nas percepções. A filosofia, ela também está no tensionamento. Quando eu fui para uma aula de dança, a primeira vez, quando eu conheci meu companheiro, eu percebi que eu era muito duro, muito enrijecido. E esse corpo que é muito duro, muito enrijecido, é esse corpo colonizado. É esse corpo que já foi atravessado pelo colonialismo, pela colonialidade, ou seja, por esse processo racial que atravessa os nossos corpos. E por tudo, né, que vai se constituindo a partir daí. Hoje eu já danço, hoje o meu corpo já é mais relaxado. Então, percebam que relaxar o corpo também é um processo filosófico, porque a corporalidade, essa noção de corporalidade, que também está presente na filosofia de Sobun Fossomé,
que aí abrem discussões, né, Mariana, sobre meio ambiente, sobre ética, sobre educação, enfim, vai abrir um leque de discussões. Essa noção de corporalidade é, exatamente, é uma noção que vai fazer com que a gente entenda outras coisas também. Então, acho que para encerrar a nossa aula aberta de Sobun Fusomé, que não é sobre o espírito da intimidade, embora a gente tenha falado bastante sobre intimidade, essa aula, já te passo a palavra, Marla, essa aula é sobre as coisas que a gente vem discutindo em diálogo com Sobun Fusomé. A gente está lendo 2 livros da Sobun Fusomé. Essa turma ela vai continuar com os estudos, né, tendo outras leituras de Sobun Fusomé, no caso, outros capítulos, outras reflexões. Então, quem quiser também fazer parte, pode vir fazer parte das turmas. Essa é a turma de Sobun Fusomé, essas são as discussões que a gente vem fazendo, entre outras discussões. Vocês viram que esse espaço ele é um espaço dinâmico, tranquilo, é um espaço onde a gente pode se sentir confortável para falar. E aí eu vou passar para a Mayla e depois a gente pode partir para a roda de bênção, caso alguém não queira comentar, tá? Igor, eu não queria deixar, na verdade, ir embora desse momento sem dizer, assim, do quanto o pouco tempo, né, que é um tempo curto, mas que me impressionou muito, porque eu sou uma pessoa que não me sinto em comunidade com... Eu não achei o meu lugar no mundo, muito doido isso. E muito triste também, né, que eu tô com 41 anos. Então, eu não sinto que eu achei... Eu falo de Porto Velho. No norte. Não sei nem onde é que é. Ah, tá. Gente, eu sou do sul, eu não sei. Tá bem. Ainda tem essa, né? Eu, além disso, ainda tenho que lidar com as questões regionais de um não pertencimento dentro do Brasil, ainda tenho isso para lidar, né? Então, assim, eu me sinto muito sem lugar, muitas vezes, lugar de ser quem eu sou, de pensar como eu penso, de viver o que a minha pele diz, né? O que a minha cor traz. Então, eu me sinto muito sem lugar. Eu acho que o único lugar que eu me sinto em comunidade é com a minha filha, né, mas isso é muito só nós duas, na nossa casa, na nossa vida, que é uma menina preta. Então, eu não conhecia essa autora, mas eu me coloquei intencionalmente nesse movimento de ler autores pretos, conversar com pessoas pretas, nutricionista é uma mulher preta, todo mundo que eu lido, buscar intencionalmente, porque não é o meio que eu vivo, e eu me sinto muito fora, porque eu estou em muitos ambientes e tenho que falar uma linguagem que ela não é, e que eu me adapto muito bem, aprendi a me adaptar até para sobreviver, mas que não é aquilo que nutre, entende? Então, eu quero dizer isso, que eu senti essa nutrição aqui com vocês nesse pouco tempo, né? Até mesmo pela sua fala, pela sua condução, pelas suas instigações, né? Quando você falou ali, há muito o que se dizer, né? O pessoal falou, já disse tudo, você falou, não, tem muita coisa para ser dita. Então, eu gostei muito desse lugar de provocar também, que você traz, e é isso, a minha busca é essa, buscar lugares, ainda que online, mas também presenciais, que eu possa ser eu, porque eu sou uma pessoa que eu preciso interagir com muita gente, porque é o meu trabalho. Então, isso acaba me desgastando demais, e eu preciso de lugares que eu não precise só ficar desgastando, e sim me sentir também, como se, gente, é como se eu estivesse sempre sendo estrangeira, é isso que eu me sinto, assim, a linguagem. Então, grata, desculpa aí falar muito, mas tudo isso é para agradecer, tá? Eu poderia só agradecer, mas eu queria também te enaltecer esse momento aqui de vocês, porque eu realmente gostei muito. Não é sobre mim, é sobre a gente, é sobre vocês. Então, gente, daqui a pouquinho eu vou fazer que nem a propaganda do Itaú. Vem com a gente, você também. Venha! Ô, Marla, muito obrigada, sim, muito obrigada. Caixa econômica aí, com essa do meu tempo. Isso, tá, é isso aí. Deixa eu passar para a Mariana. Marla, tem algo que tu falou sobre essa coisa de comunidade virtual, né? A Sobun Fusomé, ela traz algo muito legal, que, imagina, ela fala isso em 99, e essa coisa do virtual em 99 não era tão popular,
mas os africanos eles já vinham fazendo essas relações virtuais, porque tem um ponto que ela fala que a comunidade não precisa estar no meu cotidiano diário. A comunidade, inclusive, demorava dias para chegar a uma outra comunidade da Gara. Ela traz esse debate. Isso é interessante porque nos aponta algo extraordinário, que é isso que nós estamos construindo aqui. Eu chego a ficar bem emocionado, porque é muito difícil construir uma turma online de filosofia africana e vocês me possibilitaram isso. Então, quando a gente está colocando as nossas potências aqui, isso é criar uma comunidade de fato. E a gente conseguiu, e eu espero que a gente consiga cada vez mais fortalecer vínculos aqui e abrir portas para outras comunidades também que a gente possa vir a construir. Eu acho que é isso. Mariana, ó, tô que nem a Mariana agora. Tá vendo? Tá vendo? Eu joguei para você. Chora, Igor. Vamos lá, bota para fora. Chora. Não pode ser só eu. Ô, Mayla, tem que ter toda uma comunidade chorando também. Chora. não pode ser só eu, né, Carla? Não. Ô, Mayla, eu falei uma vez dessas minhas choradas aqui, que ano passado, né, eu estava me separando, eu tenho filho também, e eu me sentia muito sozinha, porque eu vim para o interior. Sou branca, claro, eu sou a cota do grupo, tá? E me sinto muito feliz por isso, de verdade. De verdade. E eu me sentia muito sozinha aqui, né? Porque eu vim para o interior, uma cidade de 25 mil habitantes, com meu filho, beleza. E ano passado, eu sonhei, tive um sonho, não lembro de sonho, e falava de Burkina Faso, entre outras coisas. Quando a gente fez eu fiz o segundo módulo, né, a segunda aula, eu comecei a chorar, porque era esse lugar de pertencimento, esse deslocado que você sente, é esse lugar de pertencimento. E aí, eu escrevi aqui nos comentários, mas eu acho que preciso te dizer, o meu avô é de Porto Velho, a minha família é paraense. Então, assim, acho que é um sinal, entendeu? Para você se sentir pertencida e vir ficar no nosso grupo, porque acho que a riqueza do encontro, e falei sempre isso para o Igor, e por isso também mudou um pouco o meu jeito de dar aula. Eu sou um professor academicista mesmo, FRJ, aquela coisa chata. É o lugar do cuidado. Você falou isso, a ética do cuidado. Você pode ser bom, né? Você pode falar de algum assunto e ser cuidadoso, e ser afetuoso. Isso não desmerece. E na academia isso acaba nos desmerecendo, né, Igor? Uhum. Então, eu acho que é isso. Então, acho que é um sinal, tá, Mayla? Para você, meu avô, super Porto Velho, minha avó Bragança, Pará, e discutir também, trazer dilemas amazonenses, né? Eu acho que isso é muito rico, né? E muito importante para a gente. É uma coisa, por exemplo, uma coisa que eu discuti isso com meus pais outro dia. A gente não sabe nada. Eu sei tudo da parte do meu avô do Sul, parte materna, europeu, italiano, mas a gente não sabe nada. Minha avó negava a sua ascendência indígena. E isso, por exemplo, a gente não tem banco genético das nossas etnias, né? Isso diz muito também, né? Das filosofias indígenas que a gente não consegue, que hoje a gente traz, mas que são super importantes, né? Então, quando eu vou para Belém, principalmente no Sírio, né? É uma sensação, igual o Igor está falando, de volta para casa, sabe? É uma sensação muito estranha. Bonitamente, é emocionante e é estranho. Porque eu sou super carioca, entendeu? Então, eu estou achando que você vai ter que ficar, tá, Mayla? É esse o recado. Ai, Mariana, não intima as pessoas, Mariana, que isso? Vou sim, porque a vida vai te dando Carla. sinal. A vida vai te dando sinal, e a gente pesca o sinal, entendeu? Oi, gente, eu vou tentar falar rápido. Nunca consigo, né? Mas eu vou tentar, prometo. Bem, falando sobre as aulas de Sabufu Somé, que são maravilhosas, o livro é muito bom. Já ouvi falar dessa senhora quando eu tentei fazer faculdade de História, isso há uns 12 anos atrás, de uma professora, uma mulher branca, né, que, sim... Ai, eu apertei o botão errado, peraí, gente. Pronto, voltei. Que sim,
era uma professora branca, filha de Ansan e que amava a África. Eu li pouco sobre o livro, porque depois eu tive que largar a faculdade, porque mãe solteira, né? Mãe solteira sem apoio, então a gente tem que sair largando tudo para cuidar dos filhos. E quando surgiu a oportunidade de estar nessa aula, eu fiquei muito pé da vida, porque eu tinha que estar na primeira, né? Porque teve a primeira, e aí eu falei, ai, não, uma bruxa, né? O que uma bruxa vai estar fazendo dentro de uma aula de filosofia de terreiro? Né? Não, eu vou ficar quieta na minha, não vou ir. Me arrependi amargamente depois por não ter entrado na primeira aula. Quando o Igor falou sobre o funcional, eu falei, não, eu tenho que ir para a segunda. Eu tenho que aprender sobre essa senhora, porque tudo que a professora falava há 12 anos atrás era tão perfeito, eu tenho que aprender um pouco sobre ela. E eu aprendi tanta coisa que eu sou sacerdotisa-chefe de uma ordem, tá? E fui dar uma aula aí uns dias atrás, acho que tem 2 semanas, né? Eu dou 2 aulas ao vivo por mês, online, assim como o professor Igor faz. E eu fui falar sobre a deusa Maat, que é uma deusa egípcia, né? Que é a ordem dentro do caos. E comecei a falar sobre comunidade de espírito. Gente, do nada, essa parte não estava lá na aula, não estava anotado para falar sobre isso. Mas aí, tipo assim, eu acho que eu senti incorporando o professor Igor, tá? Eu comecei a falar sobre o espírito, sobre o que é o espírito de uma bruxa, sobre o que é o espírito de um mago, sobre o que é uma comunidade, né? Porque sim, é uma comunidade, as pessoas hoje em dia não entendem isso como uma comunidade. E comecei a falar, e sim, a dor começou a me tomar, né? Conta da minha pessoa, porque eu tô doente, e não tô mais tomando morfina, aí eu tô lá fazendo altas caretas de dor, daqui a pouco eu olho, tá todo mundo chorando na aula. 6 pessoas, inclusive um homem gigantão de 2,10 m de altura, todos chorando. Eu falei, gente, acho que eu incorporei o professor Igor demais, e ficou todo mundo chorando e emocionado. Aí eu falei, gente, não era pra estar assim chorando, não, mas vocês querem chorar? Bota pra fora, vamos lá, vamos chorar, sabe? E eu falei, gente, essa aula foi tão gostosa. E tudo porque eu aprendi sobre o que é uma comunidade, né? Sobre o que a Sobunfusomé fala sobre comunidade. E eu, mesmo sendo bruxa, não sendo uma mulher de terreiro, né? Eu me sinto bem em falar aqui que eu pertenço a essa comunidade, né? Porque me faz muito bem, né? E eu falei, gente, não vai ter nada a ver uma bruxa falando sobre terreiro. E quando a gente pega para falar sobre as comunidades, eu falei, cara, mas é igual. Tá distante ali, geograficamente, mas é igual. O sentimento é o mesmo. Então, assim, eu falei, não, eu pertenço a isso aqui, vou ficar, sabe? Então, assim, Maila, se sinta à vontade para pertencer, porque aqui é maravilhoso. A gente ri, a gente chora, a gente fala tudo que vem na nossa cabeça. E no final da aula a gente sai feliz e abençoado. Acho que eu falei demais, né? Mas foi. A Cleia, a minha mãe ali, a Flávia, também estão convidadas para permanecer na turma se desejarem, né? Aí depois eu passo as informações pelo WhatsApp. Venham que vai fazer muito bem. Cleia é sua mãe, Igor? A minha mãe é a Flávia Solange. Flávia Solange, você nem para apresentar, que coisa feia. Eu ia fazer isso agora. Vocês não deixam eu falar. Esse tempo todo! Gente, fala desculpa, gente. Tá? A gente é legal, ele não apresentou. Ela é tímida. Ah, agora que ela foi ligar a câmera. Ó, tem que ligar o áudio, mãe. Isso. Estou apreciando, tudo muito lindo. É que seu filho é maravilhoso, né? Que a gente puxa saco, entendeu? Ah, verdade. Amo ele, ele sabe disso. Tá de parabéns, tudo muito lindo.
Bom, então vamos começar a nossa roda de bênção, que é o momento mais esperado das aulas. Eu quero começar, então, dando bênção para Carla. Eu quero começar dando bênção para Carla. A bênção de hoje para Carla é reconhecimento. Acho que hoje a palavra reconhecimento tomou a minha fala. Eu acho que essa é a mensagem que eu espero que tu guarde para os próximos dias. Se reconhecer é um processo que muitas das vezes é se olhar no espelho e ter a certeza de que ninguém pode apagar a tua luz. Esse ensinamento é o ensinamento da minha mãe. E essa é uma homenagem também para ela, porque esse é um conselho que ela sempre me dá em tempos de desespero. A bênção é tua, Carla. Gratidão, abençoado seja. Adorei o conselho. É um conselho parecido que dou para as minhas clientes quando elas estão em crise, então é muito bom mesmo. A gente precisa se reconhecer até nos momentos de crise. A gente hoje tem mais gente que, né? O que eu vou dar minha bênção? Hoje eu vou dar a minha bênção para Maria. Maria, prazer em conhecê-la. Sou Carla Coelho, sou bruxa, sou sacerdotisa, sou um monte de coisa e mãe. Então, vamos lá. A bênção vai para Maria, que a Maria hoje e nos próximos dias tenha equilíbrio, tenha paz, tenha saúde e tenha a paciência, né, para lidar com tudo ao seu redor, com equilíbrio e saúde, muita saúde, que a gente precisa sempre, todo dia. Obrigada. Abençoada seja. Obrigada. Bom, muito obrigado pelas palavras, tá? E hoje a minha bênção vai para Flávia Solange. Foi um prazer te conhecer, sabe? O conhecimento hoje como ele colocou, uma risada maravilhosa, deve ser uma pessoa 1000, né? Vamos ter a oportunidade de se conhecer pessoalmente, tá? Que ela é de Iemanjá também, Maria. De você. É a mesma minha. Então a gente se identificou. Axé. Então vai ser um oceano, né? Não foi em vão, olha, aleatoriamente, né? A nossa aula de hoje, né? Verdade. Comunidades, né? E como a gente se encontra, né? Então, assim, foi um prazer. Seja uma semana repleta de bênçãos, de saúde e de muito axé. Axé. Bons pensamentos. Exatamente, de bons pensamentos, coisas boas, né? E tudo que nos toca, que nos move, que hoje nós somos tocadas, né? Sem uma saber da outra. Quer dizer, eu não sabia de ti, né? O Rick já sabia de mim. Mas foi um prazer. Eu acho que nós vamos ter muito para conversar. Com certeza. Até breve. Mãe, agora a bênção está contigo. Tu tem que dar a bênção para uma outra pessoa, dando um conselho, falando alguma palavra que toque teu coração. E aí tem o Vinícius, tem a Mariana, tem a Maila e tem a Cleia, que ainda faltam receber bênção. Vai pro Vinícius. Axé. Vinícius, foi um prazer, né? Primeiramente. E que tenha um bom axé, bons pensamentos, caminhos abertos, felicidade. Axé. E é isso. Axé. Axé. Recebo com muito gosto, dona Flávia. Muito obrigado. Agora eu estou lembrando da senhora, porque acho que foi a sua aula, Igor, começou, né? As aulas começaram depois do Dia das Mães, não foi, Igor?
Ah, isso é muito difícil de eu responder. Minha cabeça Ela, não está ela pensando. acredita que foi, porque foi quando nós começamos a trocar contato. Eu vi um status seu do Dia das Mães de vocês que foi lindo, assim, que você fez uma tomada muito Ai, linda sim. da mesa Sim. e tudo mais da sua mãe. E só pelo Verdade. sorriso dela já dava para imaginar essa questão da gargalhada, sabe? Reflete muito do que você é. Meus parabéns, Dona Flávia, pelo seu filho. Entendeu? Obrigada. Parabéns mesmo. Aí a minha benção hoje vai para a Mayla, entendeu? Que ela possa ressignificar, entendeu? Considerar e ficar aqui com a gente, entendeu? Que aqui é isso mesmo, entendeu? Essa feijoada que a gente chora, a gente ri, a gente se diverte, a gente se ajuda. O Igor de vez tem que botar a gente nos trilhos de vez em quando, porque você tem hora que a gente fica. E é sobre isso, sabe? É um monte de gente que se junta com o mesmo propósito, entendeu? Eu acho bacana. Mariana, você não é cota, Mariana, porque você quer fazer parte da luta. Porque quando você chega para os seus alunos e fala assim, vai lá sim, porque você tem que ir, você tem direito de fazer sim. É disso que a gente precisa, entendeu? Não é, sabe? Não é essa questão da cor. A gente precisa de gente que esteja disposta a ajudar uns aos outros, como você faz com os alunos, sabe? E a Carla também, através da magia dela, entendeu? Ajuda as pessoas. É isso, cara. Você está fazendo um intercâmbio, você está trocando feitiço. Olha que beleza. Entendeu? Então a gente não tem que se sentir culpado. Porque essa questão de pertencimento é uma coisa também que para mim é muito subjetiva, né? Porque até nisso, né, esse colonialismo louco nos tira, né? Porque tem lugar que você acha que você vai ser acolhido e você não é. Então, assim, isso para mim é muito subjetivo, sabe? Essa questão do pertencimento, porque aí, no fim das contas, acaba, como a gente falou também hoje, dessa questão dos ciganos, né? Me chama a atenção para uma coisa, né? Os ciganos, né? Que eles, no fim das contas, que eu tenho um ditado em inglês que fala, né? Coração é onde. Não, casa é onde o nosso coração está, sabe? Às vezes a gente também tem que pensar um pouco assim, entendeu? Porque muito nos foi no tirado, muito nos é no tirado, nos é tirado hoje em dia, né? Até hoje, né? Porque, então, assim, fica, Mayla, fica que a gente tem café, tem bolo, a gente se diverte, entendeu? Você vai gostar de ficar aqui com a gente. Tá bom? Obrigado, pessoal. Boa semana aí para todos vocês. Obrigada, Vini. Maila, agora tu dá bênção para alguma das gurias, ou para Cleia ou para Mariana. Tá, eu vou dar minha benção para Cleia, não, para Mariana, desculpa, para Mariana. E eu vou dizer algo que está muito vivo em mim, que é assim, que quando você precisar tomar decisões, você tenha muito discernimento, você consiga fazer isso de uma forma assertiva, assim, saber, né, o que tem que ser feito, que isso não te gere sofrimento quando você precisar tomar decisões, que isso não te gere angústia, né, mas que te gere segurança. Então, é isso que eu desejo. Ah, eu acho que foi para mim. Eu acho que foi para mim Às isso vezes- aí. Às vezes a gente dá a benção para todo mundo, né, Mayla? É, A benção é coletiva. Mas eu acho que sim, ainda mais como mãe, né? A gente tem que ter muito discernimento. Muito obrigada. Eu acho que eu gosto de todas as bênçãos. Eu recebo todas as bênçãos indiretamente, porque eu acho que a gente se sente acolhido e é esse senso mesmo. Dona Cleia, é um prazer. Espero que você volte. E é importante também ter gente mais velha, sabe? A sabedoria, né? A próprio senso de comunidade, na perspectiva indígena e africana, ela é muito pautada nos mais velhos, na ancestralidade e nos mais velhos, porque eu acho que isso traz de onde a gente veio, de que ponto de partida que a gente está, de onde a gente está vindo, qual é a nossa identidade e para onde a gente vai. Eu acho que os mais velhos sempre têm esse ponto de referência, esse farol para a gente. Então, eu espero que vocês participem mais vezes, viu? Também, dona Flávia, um prazer. Trazer também reflexões que, às vezes, a maturidade, a experiência, a prática, só elas vão trazer. A realidade é muito mais dinâmica que a teoria, né? E, às vezes, a gente precisa viver aquilo e alguém traz para você, olha, eu vivi isso, então vai passar, vai dar tudo certo. Então,
Te desejo uma boa semana também, muitas bênçãos e que voltem aqui para nos ensinar bastante, porque eu acho que isso também é muito importante, tá? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Não falei muito, porque hoje é meu primeiro dia, eu nunca tinha participado de um grupo de estudo assim, eu gostei muito e eu espero continuar. Cléia, boa noite. Boa noite. Tu fala de onde, Cléia? Eu falo de Pelotas. Ai, temos uma outra pelotense aqui em Pelotas também. Que legal! Sim. Cléia, tu ficou com uma responsabilidade imensa, que é dar a bênção para toda a turma. Pois Tá? é. Então, faz esse encerramento. Sinto muito. Eu dou a minha bênção para todos vocês, que vocês tenham bastante saúde, que todos os sonhos de vocês se realizem, que, independente de religião que vocês pertençam, que o axé, a força, chegue até vocês sempre, todos os dias da vida de vocês. Minha bênção. Maravilhoso. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. E com certeza o Oxum se fez presente aqui. Iemanjá, sem dúvida alguma, as águas emergiram nessa roda. Muito obrigado. Amanhã tem uma próxima aula aberta para quem quiser vir fazer parte. Vai ser sobre Lélia Gonzalez, amanhã às 8 horas da noite. Então, vocês podem acompanhar lá no meu Instagram, Igor com H, igorsantos.oficial, ou entre em contato também com a pessoa que convidou vocês para vir fazer parte. Tá bem? Mariana, quer falar alguma coisa? Eu quero só tirar foto, todo mundo aparecer. Ah, show de bola. Vamos fazer um sorrisão bem bonito. Isso. Sorriso. 1, 2, 3 e... Carla, cadê seu filho? Ele tá sempre com a gente. Ele Peraí, apareceu não. ali aquela hora. Não, a gente precisa da infância aqui. Não, encerramento do IP tem que ter. Já tá vindo, já, desesperado. Calma. Por favor, eu tô Calma. esperando. Ai. Isso, eu tava te esperando, querido. Você tem que estar sempre presente para abençoar, fechar a nossa aula. Sempre aqui, exatamente. Olha só, então nos fala uma palavra, uma frase bem bonita para a gente encerrar nossa aula. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Com boca cheia. Qual é a palavra que a gente... Olha só, qual é a palavra que a gente tem que Peraí que eu vou tirar foto. Tá. Qual é a palavra que a gente tem que carregar para os próximos dias? Boa noite. Fala uma coisa boa para a gente levar para a semana. Não é boa noite. Tipo, alegria, felicidade. Você sempre quer alegre, né? Então fala aí. Alegria. Alegria tá bom, pronto. Muito fofo. Peraí, agora vai, dá esse sorriso que a gente gosta desse sorriso. Bora lá. 2, 3 e... Que lindo. Oi, gente. Obrigadão, gente. Uma boa noite. Vou encerrar por aqui. Até amanhã. A todos. Até amanhã. Até amanhã. Beijo. Tchau. Tchau.